Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Vocês se recordam que na segunda-feira eu trouxe aqui o Tico Costa e o Pedro Tourinho, dois vereadores que eram contrários à lei que está sendo chamada de Lei Fecha Bar. Bom, hoje eu trago alguém aqui que é exatamente da prefeitura, que é do departamento de turismo, que é diretora de turismo, que é uma simpatia, que eu tenho muito carinho e respeito, que é a Alexandra Caprioli. E com ela nós vamos conversar sobre esse assunto. É mais ou menos o outro lado, né? Não que você seja a favor, mas você está ali também para intermediar as coisas da prefeitura. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui, você é muito gentil, sempre nos atende, fico muito feliz, viu? Eu que agradeço o prestígio de estar no seu programa e poder compartilhar um pouquinho desse movimento que está acontecendo com essa repercussão dessa lei. Pois né? é, Alexandra, pois é. Afinal, ontem, até os jornais trazem hoje, teve lá na Câmara Municipal, teve um debate e parece-me que até o secretário Carlos Augusto Santoro, que é do urbanismo, entendeu que algumas coisas estão falhas no projeto. Você vê assim também? Sim, o que aconteceu, até explicando um pouquinho como é que foi esse processo. Logo que essa lei foi lançada, nós temos no Departamento de Turismo um relacionamento muito próximo com a gastronomia, né? Um dos pilares do turismo da cidade é a gastronomia, é um atrativo, a gente tem uma cidade universitária com essa vida noturna efervescente. Então, logo que a lei foi colocada, até antes de ter a repercussão da imprensa, a gente foi procurado pelo Convention Bureau, que representa de alguma forma os restaurantes, eles muito chateados por ser uma lei de origem do executivo, dizendo que isso ia prejudicar muito. E de imediato a gente já procurou então entender o que tinha acontecido, inclusive marcamos com a Câmara Municipal, porque eles vieram falar não só dessa lei, mas do número enorme de leis que vem até da Câmara Municipal, que prejudica os estabelecimentos. Sim. Então a gente marcou com o Rafa, teve com ele na segunda-feira, e aí o prefeito determinou, até pela minha proximidade com a gastronomia, que eu cuidasse então dessa intermediação. Então procurei o Santoro, nós marcamos uma reunião. Nesses momentos de coisas muito assim efervescentes, eu acho que o mais sábio é você partir para o diálogo. Então o que a gente fez na quinta-feira passada, logo quando começou essa repercussão, nós fizemos uma reunião lá no Salão Azul da Prefeitura com o Santoro e o Moacir, que é o diretor que cuida dessa parte da liberação dos alvarás. Ele é famoso, né, porque ele que cuida disso. O Santoro, que é uma pessoa super acessível. E nós convidamos as entidades que cuidam dos restaurantes. Então, o sindicato dos bares e restaurantes, o sindicato dos funcionários, que também tinham uma preocupação do que podia impactar isso em termos de demissões, o Convention Bureau, e nós trouxemos representantes de restaurantes, bares, botecos, que vieram discutir com a gente. Então a gente sentou num grupo, nós estávamos em cerca de 30 pessoas, muito tranquilamente, muito abertamente. Acho que o Santoro tem um entendimento, assim, ele é uma pessoa extremamente tranquila. Então primeiro ele fez uma explicação da lei para os estabelecimentos. E a primeira coisa que a gente percebeu, e ele percebeu também nesse processo, é que a redação da lei não estava adequada. Porque a gente tem duas coisas, o que é a forma e o que é o conteúdo. Então a primeira conclusão é que a forma não estava mesmo interessante, porque ela gerava duplas interpretações, e isso não pode. Lei é letra morta, né? Com certeza. Você tem que ler e entender sem nenhum você entender de um jeito ou de outro. Mas uma das reclamações do pessoal é que a lei do silêncio já existente, ela não tem uma fiscalização efetiva. Se ela tivesse, talvez não houvesse nenhuma necessidade. Eu queria que você falasse sobre isso e queria que você me dissesse também o que fundamentalmente difere essa nova lei da lei do silêncio. Então, na verdade, o que acontece? Essa lei, ela regulamenta todos os estabelecimentos, e não é só bar e restaurante, nada,
qualquer estabelecimento que ficaria aberto 24 horas. Então ele serviria para uma farmácia, para um supermercado, um posto de gasolina, qualquer um. O importante, assim, a gente foi provocado pelo Ministério Público, a gente foi informado pelo Ministério Público do não cumprimento da lei do silêncio. Então, que os estabelecimentos estavam gerando bastante ruídos, então que precisaria regular essa forma de fiscalização. E isso foi feito para o urbanismo. Eles acumulam um volume, para você ter ideia, no ano de 2016, tiveram quase 1.000 reclamações pelo 156 de perturbação da ordem pública, fora essas que vão para o Ministério Público. Sei. Porque a gente sabe que tem aqueles que têm uma preocupação com cumprir a lei e tem aqueles estabelecimentos que basicamente ignoram, né? Então, mas o bom acaba pagando pelo ruim. Não seria o caso de tirar o ruim? Exatamente. Essa era a nossa argumentação. Quando a gente, falando até em nome dos restaurantes, quando a gente pediu essa oportunidade de apresentar os pleitos deles para o Santoro, né, para a prefeitura, era nesse sentido. Porque a gente sabe que quem vai se adequar é aquele que tem preocupação em estar bem correto. Então, na verdade, a lei do silêncio, ela carecia de mais detalhamento de como é que ia ser feito o padrão. E não existe outra forma senão o número de decibéis e tudo mais. E existe, então, essa necessidade de regular. O que eu acho que houve, talvez, uma forma que não foi adequada de proceder, com a melhor das intenções que a gente entende que eles fizeram, mas ao regular de forma tão rigorosa os estabelecimentos, eu acho que a gente incorre nesse risco. A gente prejudica aqueles que querem estar adequados em nome de uns poucos que não estão preocupados. E muitas vezes esses que não estão preocupados, eles vão ser fechados por força da lei e vão abrir em outro lugar, porque ele não está preocupado em estar na lei, né? Então, eu acho que esse é o que a gente tem que fazer a lei de forma que ele atenda igualmente a população que está se sentindo prejudicada, que mora perto desses estabelecimentos, mas também não coibir a atividade econômica. Alexandra, mas na verdade, quando a gente fala, olha, o prefeito quer que todos os bares de Campinas fechem às 23 horas. Não é bem assim. Não. É que para você continuar depois das 23 horas, de repente você vai ter que ter uma adequação do estabelecimento. E essa reclamação também é porque essa adequação... isso incidiria um custo razoavelmente alto e, sobretudo, no momento que o país está numa dificuldade enorme. Isso, e todos estão. Eu acho que o que foi ponderado, essa reunião foi muito produtiva, porque foi exatamente o que foi ponderado. A gente tem alguns problemas procedimentais também. Os estabelecimentos, eles se queixam sobre a demora do alvará. Então, eles pensam, nossa, a gente vai fazer um investimento que não é barato. E aí, até a gente realmente ganhar esse alvará com direito a ficar de madrugada, então se estabeleceu nessa nova lei 2 formas de alvará, um normal, que funcionaria até as 23, com tolerância até meia-noite. E um especial. E um especial que aí ele poderia funcionar como fosse. E o que foi concluído é que, na verdade, independente do isolamento acústico, se o bar comprovar que ele não causa nenhum prejuízo para o entorno, mesmo sem o isolamento acústico, que ele poderia funcionar com uma declaração. Sim. Com essa adequação. E aí eu acho até que não é tão complicado aferir. Basta você ver a vizinhança se tem reclamação ou não. Exatamente. Eu acho que aí a gente pode passar a dar mais justiça para que eles sempre se preocuparem em estar adequados. Eu acho que assim, o Santoro também colocou muito claramente que tudo está passível de ser negociado e de ser conversado. Em nenhum momento, a gente entende o momento econômico, eu acho que a gente do turismo, mais do que ninguém, ficou preocupado porque uma inibição de uma atividade tão importante que emprega muita gente, né? Impressionante o volume de empregos que ela dá. Então, ninguém quer isso, nem o prefeito, muito pelo contrário, né? Tudo que ele tem feito é para destravar a cidade. Então, foi essa a determinação que ele fez pra gente. Façam a intermediação e façam de forma que todo mundo se sinta contemplado. Nós fizemos essa primeira reunião, foi super produtiva. Os restaurantes, bares e botecos fizeram muitas queixas, foram todas ouvidas e relacionadas. E a gente agendou, a pedido deles, uma nova reunião para o dia 19, já com uma comissão de trabalho.
E aí, então, para mexer na lei. Já saiu com uma minuta da nova lei. Eles já admitiram 7 itens entre forma e conteúdo que realmente precisam ser... Outra coisa, eu não sei, até já deve ter visto também o fato do cliente ser solidário então, à multa. Esse é um dos casos que foi uma interpretação errônea. A forma como a lei foi escrita deu uma interpretação errada. O que eles quiseram dizer com isso? Nessa questão da responsabilidade solidária que realmente ficou mal escrita. Imagina que você tem um posto de gasolina e nesse posto de gasolina tem um estabelecimento que vende cerveja. Então, você não é um bar, não é um restaurante, mas você está ali conivente ao vender um produto, né, uma bebida alcoólica, você está conivente com aquele movimento e aquele distúrbio que causa na região. Então, o posto estaria conivente com essa venda de bebida. Então, não era o cliente em si que seria punido, na verdade, mas é o que permitiu que aquilo acontecesse, por exemplo, um estabelecimento parceiro. Entendi. Mas a gente entende Isso que esse é um dos itens que tem Agora, que mudar sabe de imediato. uma coisa interessante? Sabe a lei a lei antifumo? Se de repente houvesse se o cliente fosse solidário com a multa do estabelecimento, eu até nem ficaria tão surpreso, porque eu já presenciei em bares, alguém acendendo um cigarro, o garçom fala, opa, por favor, não pode fumar. Não, eu tô aqui, no cantinho. Não, não pode fumar. Não, mas só um pouco. Quer dizer, e isso pode trazer algumas outras consequências. No entanto, o fumante, nessa lei, ele não é solidário. Porque é bastante complicado, né? Você aferir isso e até se estabelecer culpabilidade aí, né? Então acaba sendo o estabelecimento o mais punido mesmo. Agora, eu acho que a gente precisa de uma regulamentação e todo mundo foi claro em entender que realmente é necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Só que desde que ela seja feita de forma bastante... contemplando todos esses fatores, né? E eu acho que até foi muito importante essa abertura de oportunidade de conversa dos estabelecimentos com o urbanismo, porque eles se ressentiam muito de serem fiscalizados e meio que pagarem ao preço, né? Agora, então isso é importante também, abrir esse canal. Quando o prefeito convida você para intermediar, por exemplo, você numa discórdia entre um estabelecimento e a prefeitura, é você que vai intermediar isso? Então, eu acho que assim, a gente tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico um corpo jurídico que está nos ajudando nesse sentido. A doutora Angélica está estudando muito isso. Eu acho que a gente está tentando realmente ser aquela balança de equilíbrio entre os interesses, né? Por quê? Porque por ser desenvolvimento econômico, e aí o turismo é um grande fomento do desenvolvimento econômico, eu acho que a gente tem que fazer esse fiel da balança. Porque o município, ele tem que fazer seu regramento, mas ele não pode ser em cima de inibir a atividade econômica. Isso a gente tem isso muito claro. Então, eu acho que a gente tem esse papel de fiel da balança mesmo, que é muito ingrato. Mas não é da sua área, né? É completamente diferente. A gente tem um corpo jurídico que nos ajuda nesse aspecto. Mas eu acho que nem será necessário, porque existe um desejo pleno tanto do prefeito quanto do secretário, quanto da outra parte, né, dos bares e restaurantes, de chegar num comum acordo que seja adequado. Ó, eu vou falar um negócio aqui, que não é você, isso que ele está falando sou eu, o jornalista Alberto César, porque, né, a gente imagina que isso vai dar muita margem a que se façam alguns ajustes extra-lei em relação a alvarás e aquela coisa toda. Então, a coisa tinha que ser muito mais prática. Eu acho até, sabe, como sugestão, nós estamos tanto falando em transparência, hoje está tudo vindo à tona e tal. Eu acho até que a prefeitura poderia ter lá, a secretaria lá do Santoro, de repente até tem, eu não sei, uma classificação por ordem dos estabelecimentos que estão para receber os alvarás. Sabe por quê, Alexandre? Dizem, não sei, não posso provar, de que, de repente, por alguns acertos, tem projetos que passam por cima da pilha, projetos que vão para baixo da pilha. Então, para acabar com tudo isso,
E nós estamos hoje, nós estamos passando o país a limpo, imagino, né? Estamos tentando passar. Acho até que seria uma sugestão. Ainda vou convidar o Santoro para vir aqui. Ai, seria ótimo. Conversar. Ele é uma pessoa super... E ele está muito disposto. A gente tem muito relacionamento, porque eu também... A gente milita na área dos eventos. Sim. E a gente até teve uma reunião para pensar em melhores... a gente é uma cidade de turismo de negócios e eventos. Então a gente tem que ser muito atrativa. E hoje as nossas leis e a nossa regulamentação está um pouco aquém do que a gente precisa para tornar a cidade mais atrativa. Então o prefeito deu o sinal verde para a gente poder fazer essa intermediação, e o Santoro, ninguém mais do que ele deseja criar essa transparência, e ele está muito aberto, isso é muito importante. Muito legal. Já pensou você ter que falar para os seus comandados ali, gente, nós temos o roteiro gastronômico no jantar, mas olha, até às 11 horas só, pelo amor de Deus. Corre para comer que vai fechar. Vai fechar o restaurante. É verdade, não dá, realmente. Vamos falar um pouquinho da sua área, então? Vamos lá? Só para finalizar, na próxima... Na próxima, dia 19, sem ser essa segunda. Na Câmara ou no Salão Azul? Vai ser no Salão Azul. Salão Azul. Isso. Salão Azul. O horário, você sabe, não? É às 9 da manhã. É uma manhã que a gente vai passar estudando realmente. Eu posso participar? Posso estar lá acompanhando, não? Eu posso verificar. Só está dono do estabelecimento? A princípio é uma comissão de estudo. Entendi. Não, tudo bem. Mas a gente vai fazer questão de deixar vocês bastante informados para entenderem o que a gente está fazendo. Então vamos agora na sua área. Deixa eu te perguntar um negócio. A febre amarela arrebentou um bocadinho com o comércio de Souza, Joaquim Egídio? Como é que foi? Foi muito difícil. A gente fez várias reuniões com eles. É outro caso, assim, é um outro exemplo. Quer dizer, a gente entende que a Secretaria de Saúde tem a responsabilidade de fazer a gestão da saúde do município, mas assim, a forma como acabou acontecendo prejudicou muito o distrito. Sim. E nós nos reunimos com os estabelecimentos, eles estão muito chateados, porque na verdade eles vêm de dois eventos importantes. Uma que é a questão da lei seca, que isso é algo estabelecido, e a gente tem a estrada estadual e ali é um negócio impressionante. E não tem jeito, mas eles acabam sendo muito impactados, porque ali é uma estrada estadual, que existe a Polícia Rodoviária que faz fiscalizações. Então, eles fizeram uma campanha maravilhosa, inclusive muito legal, com cupons de desconto, que a gente achou super interessante essa parceria, porque o motorista que naquele dia vai ser o que vai dirigir e não vai beber, ele tem um volume de descontos maior do que os outros, porque ele é o que vai dirigir para todo mundo. Fora isso, eles fizeram convênio com Uber, com Cabify, com táxi, de fato para as pessoas se conscientizarem que hoje não dá no Brasil, como hoje é nos Estados Unidos, que isso é muito sério, não pode beber e dirigir. Não pode. Né? Então isso eles fizeram de forma alternativa, por iniciativa dos estabelecimentos, uma campanha maravilhosa. Eles têm uma associação que se chama Adegas, que é dos estabelecimentos de bares, restaurantes Souza e Joaquim. E nós temos uma parceria muito forte com eles. Então nós fizemos também uma campanha agora, que a gente vai pôr no ar, justamente para dizer que a febre amarela, ela está controlada, as pessoas foram vacinadas, então acho que a gente pode voltar a frequentar. Já começou a ter um movimento, a coisa já começou a retomar. A gente já percebe ali, eu que moro em Souzas, eu já percebo que tem domingo que já tem que ficar naquela fila e tal. Mas sabe uma coisa, deixa eu só te interromper aqui, porque veja como nós somos, né, nós brasileiros, porque nós somos muito solidários, né? O brasileiro tem 99% de população maravilhosa e 1% terrível, que não vale nada, e esse 1% acaba estragando os outros 99%. E realmente, para quem mora em Souza, Joaquim Egídio, é complicado. No domingo você vai comprar alguma coisa, você sai do seu condomínio, você vai comprar alguma coisa, você voltar, demora uma hora. Mas até outro dia estava tão facinho, eu ainda falei para minha esposa, olha como ficou fácil agora essa história da febre amarela, mas coitado dos comerciantes, é muito difícil, né? Que coisa que estão sofrendo, eles estão com dificuldade. Uma coisa legal que a gente até aproveita para anunciar, no último final de semana de junho, é o Festival de Inverno de Souza e Joaquim. Nós vamos ter um grande evento na Praça Beira Rio, com gastronomia. É uma forma de retomada
desse movimento. Então a gente quer chamar todo mundo para ir para o evento, tem apresentação cultural, e sim, um evento muito gostoso. Eu sei que eu teria que perguntar isso para o secretário Carmen, mas na verdade a febre amarela está controlada. Tanto é que agora, inclusive, é até importante porque ele está na campanha da gripe, para tomar a vacina de febre amarela, que está totalmente disponível, né? Ele fez uma briga muito grande para ter um volume para vacinar a população toda, mas agora ela está sendo feita sob agendamento, justamente porque nesse momento o foco é a gripe. E a febre amarela está absolutamente controlada. Que bom, que bom. Ela veio para falar da área dela, mas já falou a respeito aqui da lei Fecha Bar. Aliás, Fecha Bar batizada aí pelo povão, né? Mas não é esse o nome da lei, né? Ninguém criaria uma lei com esse nome, né? Não, todo mundo, como é que pegou esse nome, pegou, viu? Né? Olha... É impressionante, o povo é assim mesmo, não tem jeito. Criatividade do brasileiro, Com né? certeza. Fala um pouquinho para mim do Viva Glicério, como é que foi? Olha, sabe que tem sido uma surpresa. A gente fez a primeira edição em dezembro e fez a segunda edição agora no Dia das Mães, e cada vez a gente tem mais surpresas positivas. A população aderiu. Esse último aí de maio foi fantástico e a gente já está trabalhando no de agosto, do Dia dos Pais, com mais novidades. A gente teve exposição de carros antigos, manobra em tecido. Olha, foi fantástico. A gente teve 20 mil pessoas frequentando. Olha, que número foi bom, muito hein? bom. Eu acho que assim, todo mundo, tem que ter mais vezes, mas eu acho que o gostoso é esse desafio de você saber que não é sempre. Então, quando tem, as pessoas fazem questão de ir. E nós tivemos, ao mesmo tempo, nós temos, né, o Giovanetti, que é um lugar tradicional de Campinas, e ele fez 80 anos, e a praça de alimentação foi a temática, né? Então foi muito legal, foi muito interessante. E a gente percebeu que essa receita da gastronomia não pode ficar fora do Viva Glicério. Verdade. Então deve ser, na próxima edição, um festival de food truck. Você falou aí, né, da população que tem que esperar, tem que ficar ávida por ter novamente e tal. É como um programa de televisão. O programa de televisão tem que ficar com gostinho de quero mais, né? Verdade. Você fica muito tempo. Se fizer todo domingo, aí já fica... já muda um pouquinho, né? Já fica... Agora, ela é fechada a partir de qual rua? Ela é fechada a partir da General Osório. General Osório. Na primeira vez, a gente testou fechar até a Moraes Salles. General Osório pra cima, né? Pra cima, isso. Que é o Largo do Rosário, né? A General ainda aberta. Então, teoricamente, a primeira fechada é a Campos Salles. E a gente, na primeira vez, em dezembro, fechou até a Moraes Salles. Mas a gente percebeu que era muito extensa. Sendo que lá no final a gente deixa os esportes radicais. Skate, patinação. Tudo em parceria com a Secretaria de Esporte. Né? Não, eles são parceiros fundamentais para a gente. A cultura, o esporte, serviços públicos, a Sanasa, que a gente tem uma parceria importante. E aí a gente, na última vez, decidiu terminar na Ferreira Penteado. Fica um pedaço menor, porque ali fica mais fácil de ter o retorno das pessoas, porque a gente também, ao mesmo tempo que a gente quer ter a oportunidade de quem quer curtir, quem também está trabalhando ou precisa passar não fica tão impactado, né? Porque isso é importante. E Nova Campinas? Então, Nova Campinas é um evento super importante. A gente tem na nossa secretaria algumas frentes, né? E entre elas, uma muito importante é ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem uma coordenação da ciência, tecnologia e inovação, e o Nova Campinas, ele é o principal evento da cidade, né? Que vamos dizer assim, que congrega esse ambiente de inovação da cidade. Tanto a Unicamp, que é hoje um celeiro, né? As startups, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Então, ele é um evento que ele tende a ser o maior evento de tecnologia. A gente quer que ele seja o maior do país. Então, cada ano a gente vem, né? O secretário vem fazendo um esforço enorme para transformar ele num evento de conteúdo. Alexandra, eu falo muito com o Dário, secretário de Esportes. Algumas vezes ele está aqui conversando comigo e ele fala o tempo todo que não tem dinheiro, que a secretaria está sem dinheiro, que tem que arrumar parceria e tal. Como é que é a sua secretaria? Olha, eu acho que assim, isso é um problema. A prefeitura vem passando por uma dificuldade muito grande porque a arrecadação realmente caiu muito.
O maior imposto que nós temos é o ISS ainda, mas o ICMS proporcionalmente caiu, apesar desse mês ele ter subido um pouquinho, então a gente acha que pode ter uma retomada, mas é muito difícil, né? Uma cidade como Campinas, que necessita de muito investimento, né? A gente tem uma dificuldade. Então, todas as secretarias estão impactadas. E vocês que correm atrás também de parceiros, também tudo? Eu acho que essa é a importância, né? A gente tem que estar, assim, fazendo essa interlocução, nos aproximando dos empresários, de alguma forma, aqueles que têm interesse em ajudar a cidade. Mas sempre tem uma contrapartida, né? Sempre. Eu acho que a contrapartida é a própria visibilidade que ele tem. Nesse evento do Viva Glicéria, eu acho que é o melhor exemplo. A gente faz esse evento Isso foi, só com parcerias. Não custou nada para a prefeitura essa participação do Giovanetti? Não, de forma alguma. Ao contrário, ele que trouxe, agregou pra gente. Então, assim, todos os parceiros... Você desculpa. Não, de forma alguma. É o seguinte, é que a gente... Porque você em Campinas, tem vários lugares que tem muitos buracos, está difícil. Eu outro dia, faz uma semana, numa das principais avenidas de entrada de Campinas, que é a Suleste. Era noite, passei num buraco lá que eu achei que tinha quebrado o eixo do carro. Então, você vê, nós estamos com tantos problemas e de repente alguém pensando o seguinte: mas como é que faz um evento desse? Não tem dinheiro para arrumar alguma coisa, mas tem para isso e tal. Então, tá aí a resposta. É feito só em parceria, isso é muito importante. Hoje, a maioria, nós temos também muitos eventos nossos do turismo que às vezes dão uma impressão, por serem eventos gastronômicos e até os que a gente faz em parceria ficou muito caro para a prefeitura. Isso, mas a gente faz tudo em parceria. Então, e eu acho que esse é o nosso desafio, procurar bons parceiros na cidade, e a gente tem muitos empresários dispostos a investir, querendo essa visibilidade, né? E podendo fazer essa parceria. E a nossa meta, a gente teve um corte de cara de 30% de todos os recursos. É um desafio. Paulela faz milagre na Secretaria de Serviços Públicos. Paulela está agendado para mim aqui. Ele tem um desafio enorme lá. Ele cuida dos parques e jardins, do recapeamento, da limpeza urbana. Então ele tem que fazer milagre. Então nós que temos esses setores que têm mais facilidade em fechar parceria, a gente tem esse papel de tentar ajudar o município a continuar fazendo as ações, mas sem gastar. Realmente esse é o nosso intuito. E tem uma coisa, né? Salvo engano, é muito melhor o empresário estar do lado da prefeitura do que não estar. Ele adora participar, né? Eu acho que esse é um grande... O prefeito Jonas, nesse sentido, ele tem uma assertividade fantástica. Ele é uma pessoa que permite muito essa vinda, abriu muito a prefeitura para que os empresários estivessem próximos, para que eles entendessem os nossos desafios e também para que a prefeitura respondesse em forma de, por exemplo, o porta aberta empresarial, esse via rápida que a gente abre empresas em Campinas em 5 dias, isso é um recorde nacional. Então, coisas que vão facilitando a vida do empresário. E foram todas determinações do prefeito para que a gente pudesse desenvolver, né? Porque a cidade, ela tem que ser boa para o empresário, porque ele é que está investindo, né, gerando o desenvolvimento da cidade. Você tem que tratar bem, como eu falo, por exemplo, você sabe, sou muito ligado ao futebol. Ontem trabalhei, narrei o jogo do Guarani, ontem, né, pelo meu aplicativo, o aplicativo Alberto César. Guarani ganhou num desespero no final, mas ganhou, ufa, né? Ainda bem. Ainda bem, meu marido é bugrino, senão meu xará, né, seu marido, né? Meu marido, seu xará, senão é um mau humor. Então, mas você vê, eu, como sou muito ligado ao futebol, sempre falo, o futebol precisa tratar bem o torcedor, que é o cliente do futebol. E a prefeitura tem que tratar bem o empresariado, gente. É isso mesmo. Porque é dali que vem a receita, e do couro tem que sair a correia, tá certo? Vamos falar um pouquinho, já que falamos de correia, vamos mudar para corrente de bicicleta. Aí em Souza, né? Joaquim Egídio, essa trilha. De vez em quando o pessoal fala, escuta, estão fazendo uma trilha, tá pronta essa trilha? Como é que é? Então, as trilhas, elas já existem, são trilhas que são as estradas vicinais, são as estradas rurais, na verdade. E a gente se interliga com 5 cidades através da APA de Souzas e Joaquim. A gente se liga com Itatiba, com Morungaba, com Jaguariúna, com Amparo e com
Nossa, tô esquecendo alguma das datas, mas daqui a pouco eu lembro. E aí, a gente conseguiu, através de um TAC, junto com a Secretaria do Verde, sinalizar essas trilhas. Então, antes, só quem conhecia se aventurava a ir de bicicleta, porque ele não sabia onde que ele ia chegar. Na verdade, as vicinais você pode ir de carro ou de bicicleta. A visibilidade da sinalização serve para os dois. Mas ele é um grande atrativo para o cicloturismo. Então, estrada de terra, né? São estradas de terra. Chão batido e tal. Porque ali tem muita gente que vai para Morungaba de moto, pelas curvas e tal, né? Então tem para motos, para bicicleta, para quadriciclo. E eles têm. Isso aí tá pronto, mas não tá, o pessoal não está utilizando ainda por quê? Não, já pode utilizar. Já pode. É que a gente quer fazer uma inauguração, quer mostrar para a população formal e a gente ainda não conseguiu. Até aproveitando, falando de bicicleta, para convidar, nesse final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter uma coisa que se chama Cine Pedal. É uma coisa super interessante, que é a geração de energia através do pedal. Vai estar instalado na Arautos da Paz, é da Secretaria do Verde, e nós somos apoiadores. Então a gente está convidando a população a vir pedalar, e a energia gerada pelo pedal vai fazer girar o cinema. Então a gente vai ter sessões de cinema com a energia gerada pelo pedal. Se chama Cine Pedal. A gente aproveita, já gasta energia, já pratica o bem-estar. Mas são bicicletas estacionárias? Estacionárias, isso. Ligadas, elas geram energia. É um dínamo? Isso alguma mesmo. Coisinha assim que vai muito fazer. Interessante, é muito legal. É na Praça Arautos da Paz. No domingo e no sábado e domingo. Com sessões Tomara que não de cinema. chove, então, né? Ai, vamos torcer. No período da manhã? Praticamente o dia todo a gente tem. Nós temos sessões de manhã e à tarde. Eu não vou só para não atrapalhar o filme, para não travar o filme, tá certo? Não, mas todo mundo deve participar. Aliás, parabéns você se mantém, hein? É verdade. Que coisa. Eu sou aí já faz algum tempo que você tá assim, né? É verdade. Eu fiz esse programa de reeducação alimentar com a minha Cuca Barta, eu sou minha super personal, nenhuma cirurgia. Quilos, sem cirurgia, só mesmo com reeducação alimentar. Emagreci, me dividi na metade, emagreci 50 quilos. Você se perdeu uma de você. Uma de mim. Mas já vamos para 14 anos. Olha e sempre nessa disciplina. Eu me lembro de você quando você não tinha se perdido ainda. É verdade. Quando eu era ligeiramente gordinha, né? Impressionante como você ficou bem e se manteve. Isso é muito importante. A reeducação alimentar é uma coisa muito você daria para fazer um programa com você, explicar exatamente como é que Vamos foi, trazer a personagem aqui para ela contar, porque ela é um caso, assim, ela faz emagrecer 1,5 toneladas por ano, assim, de alunos com muito peso. É muito interessante. Já que você gosta tanto de academia, o Dário estava falando aqui sobre algumas academias ao ar livre, e também academias para as pessoas que necessitam de... São pessoas que estão tem um nome certo. São adaptadas. Eu queria usar o nome certinho porque... Com mobilidade reduzida. Exatamente, mobilidade reduzida. Isso. Não, o Dário tem feito um trabalho maravilhoso. Aliás, eu sou fã dele e nós somos parceiros. Inclusive, também em julho nós teremos... Ele com certeza vai vir te falar. A gente vai ter a Maratona de Campinas. Sim, já falou que aqui. É de calendário, dia 16 de julho, né? Inclusive, dá para ir correr a maratona de manhã e depois ir comer nos Chefes na Praça à tarde, que é no mesmo dia, em comemoração ao aniversário da cidade. No dia 14 de julho, no dia 13 de julho, eu completo 47 anos de profissão. Que maravilha, de profissão. Parabéns. E no dia 14, Campinas completa 243 anos. O que está programado para Campinas? Olha, vocês nós fazerem? temos muitas coisas. A gente tem nos 423 anos, a gente tem a parte da orquestra sinfônica e temos uma programação tanto do esporte, da cultura e do turismo, em eventos gastronômicos, em eventos esportivos, como a maratona. Vamos ter um encontro de vinhos, queijos e massas na Praça Carlos Gomes no sábado e os Chefes na Praça, que já virou um evento super tradicional no domingo. Uma apresentação da orquestra sinfônica, a gente vai ter muitos eventos, aquela semana toda cheia de eventos. Estamos também preparando um evento junto com o batalhão
de Campinas, do Exército, eles completam também, o aniversário deles também é comemorado por lei em 14 de julho, estamos preparando uma atividade com eles. Então, assim, Campinas, eu acho que nessa semana, em julho, vai ter muita festa, vai ter bastante coisa para comemorar. Ainda bem que eu não errei o aniversário de Campinas, mas errei o meu. O meu é dia 12, não no dia 13. Dia 12 de julho de 1970, com 15 anos, eu narrei a minha primeira partida de futebol. Que maravilha. Eu gritei um gol que não existiu. Nossa, que vergonha que eu fiquei. Mas vamos lá. Quando alguém vem a Campinas, por exemplo, e de repente ele quer conhecer a cidade, os pontos da cidade, quais são aqueles que vocês destacam, que de repente até nos hotéis tem aí os folders e tal? Olha, hoje a gente consegue enxergar em Campinas muitos potenciais, mas sem dúvida nenhuma, nosso carro-chefe, que a gente chama, são as 7 maravilhas. Foi uma votação que aconteceu, onde a população elegeu, foi a própria população que votou, quais seriam os 7 pontos principais da cidade. Então a gente tem a Catedral Metropolitana, a Lagoa do Taquaral, a Escola de Cadetes. Não tem uma ordem não, né? Não, na verdade até tem uma ordem, mas bem. A gente até fala ela para valorizar todos. A Escola de Cadetes, o Mercado Municipal, a gente tem a Estação Cultura. Estação Cultura também. São monumentos tombados, São monumentos tombados. E eles têm hoje todo um preparo para receber o turista. E hoje a gente tem uma linha de materiais do turismo rural, das 7 maravilhas, a Torre do Castelo, que é um das 7 maravilhas. Todos esses atrativos, nós temos folders, a gente tem postos de informação turística, um na rodoviária, na entrada de Sousas, na estação ambiental de Sousas e no aeroporto de Viracopos, onde as pessoas têm esse material. E hoje todo em português e inglês. Tá, mas é diferente das cidades, por exemplo, do Nordeste, onde você estando no hotel, as pessoas passam, te pegam para levar isso aqui, nós não temos, né? O nosso turismo principal é o turismo de negócios e eventos. Sim. Então ele não é aquele turismo de, como a gente vê nas cidades turísticas, você parar um ônibus, entra um ônibus e faz o passeio. Ele é bem aquele turismo privativo. Então a gente tem vários guias e empresas de transporte executivo, vans e carros, que o turista querendo fazer o passeio, ele vai buscar no hotel e faz, mas é mais privativo, né? E nós temos do próprio município, em eventos especiais, como sempre no aniversário da cidade, a gente tem esse passeio para o próprio morador, que ele vai conhecer e a gente conta a história da cidade e tudo mais. Aqui, Barão Geraldo, a gente pode chamar que ele é um distrito gastronômico. Isso. Cultural, universitário e tal. Eu tô para voltar lá no começo da nossa entrevista. Sousas basicamente Sousas Joaquim e Egídio são gastronomia e tal. O turismo de aventura, turismo rural. Também. Se a lei que está ainda sendo estudada, esse projeto de lei que está sendo estudado, vier fosse um pouco mais rígido, acho que os nossos distritos de Barão Geraldo e de Sousas sofreriam muito, demais. E quando a gente fala dos bares, eu até falei isso aqui para o Tico e para o Pedro Tourinho que estiveram aqui, que eu acho que a fiscalização vai ser muito mais ostensiva no Cambuí, mesmo Barão e tal, porque bem a periferia de Campinas eu não acredito não, acho que a periferia continuaria. Então, isso é uma reclamação que eles têm, eles acham que a lei é para a cidade toda, então ela tem que ser aplicada igualmente, porque acaba ficando muito concentrada um pouco no centro, no Cambuí e nos distritos de Sousas e de Barão Geraldo. E outra coisa que a gente tem uma preocupação, porque tem ruas hoje no centro da cidade que elas estão vivas graças ao movimento noturno dos bares e restaurantes. Então a gente tem que ter essa preocupação até com a segurança, o que isso significa, o que vai acontecer com a nossa segurança se esses estabelecimentos não mantiverem a vida desses locais, né? Então acho que a gente tem essa ponderação aí importante para fazer. Verdade. Hoje acho que já deve estar em Campinas o Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara, mas ele estava em Brasília, ele foi ver a respeito da obrigação de se fazer um corte na Câmara Municipal dos comissionados e tal. A Prefeitura passou por isso.
Sim. O seu departamento, a secretaria da qual você participa, que é presidida lá, que é comandada lá pelo André von Zuben, né? Que foi quem inaugurou esse ano aqui o programa, no primeiro programa do ano, o André veio aqui falar comigo. Tá tudo calmo, acabou tudo, passou, tá tudo, vocês estão adequados, falta gente, não falta, como é que tá? Olha, eu acho que assim, de maneira que mantém a história dos processos, Sim. né? Então a nossa secretaria está bastante bem estruturada e eu acho que a gente dá conta. Mas é um desafio, né? É um desafio por quê? Porque se a gente realmente tivesse um corte que excluísse muitos comissionados, tem muitas atividades que são feitas por eles, né? Por nós, né? Inclusive, que é o meu caso, que estou lá prestando serviço para o município. Viaja amanhã para os Estados Unidos? Hoje à noite ou amanhã? Um pouquinho, amanhã. Amanhã. Estou de férias. São Antônio Augusto vai. Né? Vai. Leve meu abraço a São Antônio Augusto. Com certeza, ele admira muito você, é um grande fã. Olha, tem uma companhia aérea boa para vocês verem, é Azul, viu? É verdade, a gente prestigia. Dá uma prestigiada na Azul. Vocês vão até Campinas, Fort Lauderdale. Isso muito mesmo. Bem. Nós temos voos para Fort Lauderdale e Orlando. E Orlando também. É, muito bom. Bom. Diretamente de Campinas, que é a melhor parte. Embarcar em Viracopos é tudo de bom. Tudo né? de bom. Ainda mais agora Viracopos está maravilhoso. Está maravilhoso, né? muito bom. Adorei, querida. Obrigado. Que bom, eu que agradeço a oportunidade e fico à sua disposição sempre que você me chamar. Essa simpatia da Alexandra Caprioli aqui comigo, diretora de turismo de Campinas, foi quem me deu o privilégio e o prazer da entrevista hoje no Visão Geral. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, querida? Vamos. Muito bom, viu? Obrigada.